Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos confrontados pela realidade. A nossa vida, muitas vezes, ela tem uma expectativa daquelas coisas que podem vir a acontecer, mas em muitas e muitas oportunidades, essas expectativas não se realizam e então nós vamos de encontro à realidade nua e crua, tal como a vida nos apresenta. No Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus é recusado. No princípio do Evangelho de Lucas, ele foi recusado na sua própria terra. Ali em Nazaré, no momento em que as pessoas começaram a perceber que Jesus era filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria. E então Jesus conclui: um profeta não é bem recebido na sua terra, não é bem recebido entre os seus. Hoje Jesus é recusado pelos pagãos, pelos samaritanos. E Jesus está aqui já convicto da sua caminhada até Jerusalém, e nós também sabemos que em Jerusalém ele será também recusado, chegando ao cume desta recusa, que é a morte de cruz. Jesus, então, em vários momentos, encontra com essa solidão da recusa, daquele que por amor veio ao encontro dos teus filhos, mas que pela maioria deles não foi acolhido, não foi entendido. E grande parte desta recusa se debruça justamente sobre essa expectativa das pessoas. Primeiro, lá em Nazaré, da expectativa de que este Messias que haveria de vir não fosse um homem simples, filho do carpinteiro. A mesma coisa acontece lá em Jerusalém. Esperavam um Messias forte, poderoso, alguém que viesse para reinar, para libertar o povo, no sentido de alguém que viria para ser rei, para poder dominar toda a terra. Mas Jesus não cumpre com a expectativa dessas pessoas, mas a vinda do Filho de Deus é uma vinda diferente. Jesus se faz pobre, se faz pequeno. Jesus, em muitas oportunidades, não quer mostrar este seu poder, não veio mesmo para poder ser este rei aqui nesta terra, mas ele revela, sobretudo na cruz, que a vinda dele seria bem diferente daquilo que as pessoas esperavam. Tiago e João aqui queriam este poder. Diante da recusa, queriam pedir para que mandasse fogo do céu, mas Jesus os repreende, até porque eles não tinham ainda a capacidade de compreender aquilo que, de fato, o Messias veio fazer entre os seus. A nossa vida, muitas vezes, se debate entre essas expectativas, e essa expectativa, muitas vezes, nos faz sofrer. Há pouco tempo eu encontrei com um padre, aqui mesmo na porta da Ermida, e este padre, com seus 85 anos de vida e mais de 50 anos como sacerdote,
Padre Reginaldo Peçanha, um homem muito sábio, e ele me disse algo que me marcou e fala justamente sobre essa expectativa. Ele disse assim: olha, Padre Henrique, eu me realizei muito no meu ministério. A única coisa que me gerou sofrimento foram as expectativas que eu criei em relação às coisas e às pessoas, e essas expectativas não foram cumpridas e isso me fez sofrer. É óbvio que a gente não consegue ficar sem esperar as coisas dos outros. A gente espera, a gente ama e a gente quer ser amado. A gente faz algo e de alguma maneira espera que isso também aconteça. Mas é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes a expectativa não virá a se realizar, e às vezes essa expectativa que nós criamos é uma ilusão. Se pensássemos racionalmente, algumas expectativas que teríamos sequer teriam a possibilidade de acontecer, mas às vezes a gente fixa ali a nossa vontade, a nossa força, a nossa esperança, mesmo sabendo que aquilo não vai acontecer. Para que nós tenhamos um caminho de plenitude, de alegria aqui ainda neste mundo, é necessário que nós assumamos a realidade das coisas. As coisas tal como elas se apresentam, tal como elas são. A própria relação com Deus não é uma relação com as nossas expectativas. A relação com Deus é a relação com uma pessoa. É relação com alguém que tem uma vontade. E nós frustramos-nos muito por conta das expectativas que temos em relação a Deus. Nós queríamos que a nossa vocação fosse de um jeito. Aqui as irmãs presentes e também eu na minha vocação como consagrado, quantas vezes nós queríamos que as coisas fossem de determinado modo e não foram. Tínhamos uma expectativa que a vida consagrada fosse de um jeito e não foi. Vocês que são casados, quantas expectativas que são criadas a respeito da vida a dois, daquilo que se esperava que fosse acontecer, mas não acontece. E às vezes também nós transferimos isso para Deus. Esperávamos que a vida com Deus nos libertasse de alguns males, que estar com Deus nos livraria das doenças, das dificuldades desta vida, mas não. É preciso que nós assumamos a realidade e mesmo diante dessas expectativas quebradas, sustentar a nossa fé no Senhor. Nós não cremos numa expectativa, nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus que tem uma vontade e sabe o que é bom para nós, sabe aquilo que é importante para o nosso caminho, e tudo então que se realiza na nossa vida, de certa forma tem a permissão de Deus e faz com que a nossa vida vá transcorrendo da maneira que deve transcorrer. Os discípulos não queriam a morte do Senhor, mas eles sabiam muito bem que era para isso que ele tinha vindo. É para essa entrega que ele tinha vindo a este mundo. E quando nós nos entregamos a esta vontade de Deus, a nossa vida ela vai se realizando. Não se entregar aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer de mim. Da primeira leitura que ouvimos sobre essa vida de oração, sobre o povo que ia até Jerusalém para poder rezar, Jerusalém como o centro da fé judaica, até mesmo Jerusalém teve tantas expectativas sobre ela, como a cidade da paz, como a cidade grande, a cidade do poder, mas muitas vezes Jerusalém foi arrasada, foi destruída e na maioria das vezes a paz não foi lá encontrada. Nós conseguiremos manter a nossa fé no Senhor se nós entendermos aquilo que se diz aqui no Salmo em que nós ouvimos e que também ressoa na primeira leitura. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Se nós colocarmos a nossa fé nas nossas expectativas, a nossa fé ela vai se enfraquecendo, porque, como eu já disse, as expectativas elas se frustram, muitas vezes não acontecem. A nossa fé, então, deve se alicerçar na certeza de que Deus está conosco.
Deus estar conosco não quer dizer que Deus faça a minha vontade. Não quer dizer que Deus realize o que eu quero. Simplesmente quer dizer que Deus está comigo, mesmo no sofrimento, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as coisas dão certo, em todos os momentos Deus está comigo. Assim deve ser a nossa fé. Uma fé que está junto a uma pessoa, que é o Senhor que nos ama, e esse amor de Deus se manifesta em nós em todas as ocasiões. Termino dando um exemplo muito comum no Antigo Testamento, que pode ser encontrado, por exemplo, lá no livro de Números, em que o povo judeu, aquele povo ali daquela época, ia para a guerra. Quando eles se preparavam entre os exércitos para poder ir para a guerra, eles levavam consigo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a manifestação concreta da presença do Senhor entre eles. Até mesmo São Padre Pio se utiliza de uma leitura do Números para poder fazer uma oração, a oração que começa assim: levanta-se Deus. Esse princípio levanta-se Deus era o momento em que o povo ia sair para a guerra e eles levantavam a Arca da Aliança dizendo isto: levanta-se Deus. Eles iam para a guerra levando Deus consigo, mas nem sempre eles saíam vitoriosos. Não quer dizer que Deus não estava com eles. Quer dizer somente que, ainda com a presença do Senhor, Ele permitiu que aquela batalha não fosse vencida. A nossa vida ela deve se pautar nessa realidade de um Deus que está conosco, que nos ama, que se for da sua vontade, Ele nos livrará do mal, nos livrará das doenças, nos livrará de tantas dificuldades, mas também, se for para a nossa santificação, se for para o nosso bem, para o bem da nossa família, se for para a salvação da nossa alma, Ele ainda assim permitirá dificuldades no nosso caminho, porque a razão dessa nossa vida é a união com o Senhor. E o Senhor não é a nossa expectativa, o Senhor não é a nossa vontade. O Senhor é o próprio Deus, é o Deus verdadeiro que tem vontade própria e sabe muito bem aquilo que é bom para cada um dos seus filhos. No momento de silêncio, ofertemos ao Senhor a nossa vida com todas as nossas expectativas e peçamos que Ele venha nos iluminar para que possamos de bom grado acolher aquilo que Ele tem para nós.